Vamos ao vídeo de hoje, Supremo Conselho do Grau 33 e a fundação das grandes lojas no Brasil. Antes, porém, você é novo por aqui? Se for, já se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. Aproveita, deixa seus comentários e compartilha esse vídeo. Vai nos ajudar bastante a produzir conteúdo de qualidade e entregar ao máximo de pessoas possíveis. Você já ouviu falar na disputa que mudou os rumos da maçonaria brasileira para sempre? Uma história marcada por ambição, poder e conflitos ideológicos que culminaram na fundação das grandes lojas no Brasil. Neste vídeo, vamos mergulhar nos bastidores do Supremo Conselho do Grau 33, conhecer os personagens decisivos como Montezuma, Otávio Kelly e Mário Berenguer e, é claro, descobrir quem foi o responsável pela cisão de 1927. Prepare-se para uma viagem pela história da maçonaria brasileira, porque, como já diziam os antigos, quem não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O surgimento das grandes lojas no Brasil está intrinsecamente ligado ao rito escocês antigo e aceito, que é de origem escocesa, foi desenvolvido a partir do rito de Heredon na França e tomou sua forma definitiva nos Estados Unidos em 31 de maio de 1801, em Charleston, Carolina do Sul. Os 11 Cavaleiros de Charleston podem ser considerados os pais do rito escocês antigo e aceito. Apesar de ter sido consolidado nos Estados Unidos, apenas um deles era americano. São eles: John Mitchell, irlandês; Frederick Doughty, londrino; Thomas Bowen, irlandês; Abraham Alexander, londrino; Emmanuel de la Mota, das Índias Ocidentais dinamarquesas; Isaac Old, escocês; Israel de Liben, de Praga; Jean de la Roque, francês; Moses Levy, judeu polonês; James Moulton, o único americano; e o Conde de Grey-Stille, francês. Gostaria de abrir um parênteses para Alexandre François Auguste, o Conde de Grey-Stille, um dos responsáveis pela expansão do rito escocês antigo e aceito. O Supremo Conselho da Jurisdição Sul dos Estados Unidos, fundado em 31 de maio de 1801, em Charleston, é considerado o Supremo Conselho Mãe e deu origem direta ou indiretamente aos demais Supremos Conselhos do mundo. Grey-Stille, além de fazer parte dos 11 Cavaleiros de Charleston, foi diretamente responsável pela fundação de mais 6 Supremos Conselhos, sendo uma figura central na difusão do rito na Europa. Supremo Conselho das Ilhas Francesas da América ou das Antilhas Francesas, fundado em maio de 1802 em Porto Príncipe, atual capital do Haiti, da França, em 20 de outubro de 1804. Do Reino da Itália, fundado em 16 de março de 1805. Reino das Duas Sicílias, fundado em 11 de junho de 1809. Da Espanha, fundado em 4 de julho de 1811. Reino Unido dos Países Baixos, atual Bélgica, fundado em 11 de março de 1817 em Bruxelas. Este último é de grande importância para o Brasil, pois em 12 de março de 1829 dele emanou a carta patente para a fundação do Supremo Conselho do Grau 33 no Brasil. Grey-Stille, portanto, foi responsável, mesmo que indiretamente, pela criação do Supremo Conselho em solo brasileiro. Além dos pais do rito escocês antigo e aceito, é importante destacar outras figuras de relevância que deixaram sua marca indelével na história da maçonaria: Stephen Moore, Harry Handel Franklin, Albert Pike, Montezuma, Otávio Kelly e Mário Berenguer. Steve Moore detinha uma carta patente para estabelecer o rito de Heredon no continente americano, só que ele concedeu outra patente a Henry Andrew Franklin. Em 1767, o rito de Heredon já estava sendo concedido em Nova York
e de lá ele se espalhou por todo o país, até se tornar rito escocês antigo e aceito com 33 graus e a fundação do primeiro Supremo Conselho em 31 de maio de 1801 em Charleston, Carolina do Sul. Albert Pike teve grande relevância para o rito escocês antigo e aceito. Enquanto Grace Tilly foi responsável por sua expansão, especialmente na Europa, Pike contribuiu significativamente para a popularização nos Estados Unidos, tornando o rito escocês antigo e aceito um dos mais praticados no mundo até os dias de hoje. Outro personagem que merece uma atenção especial é Francisco Gomes Brandão, ou Francisco G. Acaiaba de Montezuma, ou ainda Visconde de Jequitinhonha. Ele recebeu uma patente para a fundação do Supremo Conselho do Grau 33 no Brasil, do Reino Unido dos Países Baixos, atual Bélgica, em 12 de março de 1829. Ao retornar ao Brasil, ele instala em 12 de novembro de 1832 o Supremo Conselho do Grau 33 no país, tornando-se o seu primeiro soberano grande comendador. Otávio Kelly protagonizou um conflito com Mário Berig. Nós falaremos sobre eles mais adiante. Antes, vale uma reflexão. A maçonaria é um centro de união e um meio de conciliar uma verdadeira amizade entre pessoas que de outra forma permaneceriam em perpétua distância. É o que consta na Constituição de Anderson. Mas será? Basicamente, um corpo maçônico, seja uma loja, uma obediência ou uma potência maçônica, é fundado por dois motivos: para a expansão da maçonaria ou por dissidência. Toda a história tem pelo menos 3 ângulos: a minha versão, a sua versão e os fatos. O que se percebe é que inúmeros conflitos internos marcaram a história da maçonaria no Brasil, e frequentemente culminando em dissidências, especialmente o embate entre o Grande Oriente do Brasil e o Supremo Conselho, o tema abordado no vídeo de hoje. Supremo Conselho do Grau 33 e a fundação das grandes lojas no Brasil. De retorno ao Brasil, Montezuma instala em 12 de novembro de 1832, no Rio de Janeiro, o Supremo Conselho do muito poderosos soberanos grandes inspetores gerais do 33º e último grau do rito escocês antigo e aceito para o Império do Brasil. É isso mesmo, o nome é extenso e Brasil na época era escrito com Z. Montezuma foi o primeiro soberano grande comendador e David J. Watt, norte-americano e almirante da Armada Imperial, o primeiro lugar-tenente. J. Watt, que se opôs à iniciação de maçons do rito moderno para ingressar ao Supremo Conselho, renunciou ao cargo de lugar-tenente em 5 de fevereiro de 1833. Dentre os convidados estava Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Guarde bem esse nome. Ele assumiu como lugar-tenente no lugar de J. Watt. Montezuma, que convidou os irmãos a ingressarem no Supremo Conselho, pagou um preço muito alto pelo convite. Foi demitido do cargo de soberano grande comendador pelos novos membros efetivos. E quem foi eleito para a função em 12 de novembro de 1835? Justamente Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Ele teve como lugar-tenente ninguém mais, ninguém menos do que José Bonifácio de Andrada e Silva, quem de fato mandava no Supremo Conselho. Em 1834, foi realizado o primeiro Congresso Internacional dos Supremos Conselhos em Paris. Na ocasião, foi acordado o tratado entre os Supremos Conselhos do mundo, além da proibição de qualquer tipo de filiação ou confederação que ferisse os princípios de independência dos ritos e as disposições do artigo 5º das grandes constituições de 1786. Na gestão de João Vieira de Carvalho, o Conde de Lages, o Supremo Conselho fundiu-se em 1842 com o Grande Oriente do Passeio, por meio de um tratado de união, contrariando as decisões tomadas lá no primeiro Congresso dos Supremos Conselhos. Em 1856, houve uma tentativa por parte do Marquês de Abrantes
fossem cumpridas as leis escocesas. Não conseguindo tal intento, ele renuncia ao cargo de soberano grande comendador, juntamente com o Barão de Cairu, o seu lugar-tenente. Em 1863 ocorre uma dissidência no Grande Oriente do Brasil, quando surgem o Grande Oriente dos Beneditinos, fundado por Saldanha Marinho, e o Grande Oriente do Lavradio. Em 1864, o Supremo Conselho de Montezuma se une ao Grande Oriente do Lavradio. O grão-mestre se tornava soberano grande comendador, mesmo que não fosse maçom do rito escocês antigo e aceito. Esse fato vai ocasionar um sério problema lá no futuro. Em 1921, o Supremo Conselho determina a aplicação das leis escocesas e o fim de sua subordinação com o Grande Oriente do Brasil. Ocorre que tal decisão entrava em colisão com a Constituição do Grande Oriente, fato esse que só poderia ser resolvido com a reforma de sua Carta Magna. A partir de 1907, em Bruxelas, o conclave dos Supremos Conselhos passa a ser designado de Conferência. Em 29 de junho de 1922, na terceira Conferência Internacional dos Supremos Conselhos, em Lausanne, Suíça, ficou decidido que cada Supremo Conselho deve ser soberano e livre de toda fiscalização ou direção de qualquer corpo ou organização maçônica. No Brasil, para tanto, era preciso reformular a Constituição do Grande Oriente. Em 1925, houve eleições no GOB. Mário Berig vence, mas houve suspeitas de fraude. Ele e os outros dois candidatos propuseram a anulação e a realização de uma nova eleição. Depois do ocorrido, Mário Berig renuncia como grão-mestre, mas permanece como soberano grande comendador. Em 21 de dezembro, Vicente Saraiva de Carvalho Neiva é empossado como grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, mas ele veio a falecer em fevereiro de 1926. João Severiano de Fonseca Hermes assume o grão-mestrado e, autorizado por uma das Assembleias Gerais do Grande Oriente, firmou com o soberano grande comendador Mário Berig um tratado provisório de 6 meses. Esse tratado foi importante porque foram mantidas as relações dos dois corpos maçônicos e respeitando as leis escocesas e a independência do Supremo Conselho. O Grande Oriente do Brasil ficou com a administração dos 3 primeiros graus simbólicos e foi mantida a unidade maçônica brasileira pelo menos por um tempo. Eis que surge um personagem central em mais um conflito na maçonaria brasileira. Otávio Keller, juiz de direito, é eleito grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil em 7 de março de 1927. Sob pressão, Fonseca Hermes renuncia e assume interinamente o grão-mestrado Kelly, que reivindicou o posto de soberano grande comendador, declara nulo e inconstitucional o Tratado de 1926 entre Fonseca Hermes e Mário Berig. Começa um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, Otávio Kelly, defendendo a aplicação da Constituição de 1908 do Grande Oriente. Do outro lado, Mário Berig, defendendo o que foi preconizado nos congressos internacionais dos Supremos Conselhos e, como consequente, as leis escocesas. As atitudes de Kelly tiveram efeitos devastadores, servindo de fio condutor para o rompimento definitivo no Supremo Conselho com o Grande Oriente, ocorrido em 17 de junho de 1927. Depois do rompimento, no dia 20 de junho de 1927, em Assembleia Extraordinária, o Supremo Conselho, por meio do Decreto número 4, instruiu todas as lojas escocesas do Brasil a optarem, caso desejassem, assim alinhar em definitivo com o Supremo Conselho, constituindo assim as grandes lojas simbólicas estaduais no modelo norte-americano. Mas foi por meio do Decreto número 7, de 3 de agosto de 1927, que o Supremo Conselho passa a reconhecer como únicas corporações regulares com jurisdição legal sobre as lojas simbólicas do rito escocês antigo e aceito, as grandes lojas soberanas do Amazonas, do Pará, Paraíba, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.
Em uma tentativa desesperadora, depois do imbróglio que cometera, Otávio Kelly funda, em agosto de 1927, um Supremo Conselho no Grande Oriente do Brasil, contrariando mais uma vez as leis escocesas que vedam a existência de 2 Supremos Conselhos no mesmo país, exceto os Estados Unidos, que são previstos 2 Supremos Conselhos. Em 1929, realizou-se em Paris a 4ª Conferência Internacional dos Supremos Conselhos do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito. Na ocasião, o Supremo Conselho, fundado por Montezuma lá em 1832, foi reconhecido por unanimidade de votos como o único legal e legítimo Supremo Conselho em território brasileiro. Em 1952, definitivamente o Grande Oriente do Brasil torna-se uma potência simbólica, ao separar-se do Supremo Conselho criado por Otávio Kelly, passando a governar apenas os 3 primeiros graus, aprendiz, companheiro e mestre. Respondendo à pergunta de quem foi a culpa pela cisão de 1927, a resposta é provocativa. A culpa foi do escocês, é claro. Otávio Kelly e Mário Baring protagonizaram uma das mais importantes disputas por poder na maçonaria brasileira. Para uns, Otávio Kelly foi o vilão, para outros, Mário Baring. As atitudes de Otávio Kelly tiveram efeitos devastadores, servindo de fio condutor para o rompimento definitivo do Supremo Conselho com o Grande Oriente. De um lado, Otávio Kelly exigia o cumprimento da Constituição do GOB, e do outro lado, Mário Baring tinha de cumprir as leis escocesas. Como dito antes, basicamente um corpo maçônico, seja uma loja, obediência a uma potência, é fundado por 2 motivos: para a expansão da maçonaria ou por dissidência. Foi o que ocorreu com a fundação das grandes lojas. Hoje no Brasil, existem 3 vertentes da maçonaria simbólica: o Grande Oriente do Brasil, o mais antigo, as grandes lojas confederadas à Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, CMSB, e os grandes orientes estaduais confederados à Confederação Maçônica do Brasil, COMAB. Esse último também é resultante de uma dissidência do GOB. Meus irmãos, que essa história provoque uma profunda reflexão e nos ajude a compreender o passado com clareza para não cometermos os mesmos erros. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe. Aproveite e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Gratidão.